Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de Happy Hour com o educador Wesley. E hoje eu trouxe um tema que, mais uma vez, aconteceu durante a semana. Não é pra gente bater um papo. E o tema dessa semana é feedback. O que aconteceu essa semana que eu quis compartilhar com vocês? Eu acho que eu comentei num dos nossos momentos aqui, se não comentei, eu vou falar agora. Eu atualmente estou na coordenação de um colégio na cidade onde eu moro. E na época da gravação deste vídeo. Né? Então, o que aconteceu? Eu fui entrar para dar um recado e na hora que eu apareci na porta, eu escutei algumas vozes de alguns alunos dizendo coisas como: Nossa, Wesley chegou, meu Deus, e outras palavras que eu não posso falar nesse canal nesse momento, senão o YouTube corta o meu vídeo. Mas vocês devem imaginar, né, que verbo que surgiu na hora que o coordenador do ensino médio apareceu na porta da sala. Mas o que isso tem a ver com o feedback? Isso tem tudo a ver com feedback. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em feedback, uma coisa que é muito comum, primeiro a gente pensar em algo negativo, né? Eu tenho que dar um feedback para o meu colaborador, eu tenho que dar um feedback para o professor que trabalha comigo, eu tenho que dar um feedback para o meu aluno, eu tenho que dar um feedback para quem está comigo, meu esposo, minha esposa, minha namorada e tal. E a gente sempre fica com a ideia de que feedback é algo negativo, é algo ruim, não é? Você fala, olha, nós somos... É o famoso momento que você fala para a pessoa, olha, nós precisamos conversar. Acabou, é o suficiente para se criar um clima de tensão muito grande, né, em qualquer tipo de relacionamento. A pessoa fica tensa, por quê? Porque sempre pensa o pior, não é? E por que sempre pensa o pior? Porque nós estamos habituados a receber feedbacks negativos. Quantas vezes, né, voltando para a minha realidade, no caso, que talvez seja alguns de vocês também, quantas vezes você recebeu um telefonema da escola com alguém elogiando o seu filho ou a sua filha? Não é? Normalmente, quando a escola liga, você já sabe, você pegou o telefone, é o da escola, deu ruim, alguma coisa aconteceu. Então nós temos essa realidade de só pontuar o negativo. Então, um dos pontos que eu queria trazer para vocês, né, nessa discussão que a gente tem toda sexta-feira, é começar a mudar um pouco isso. Não é? Quando os meus alunos reagiram daquela forma, é porque talvez tenha ficado na cabeça deles que se o Wesley apareceu na porta é para dar bronca. Isso é um feedback. Isso é um feedback poderoso e precioso. O que isso me ensinou? Isso me ensinou que eu estou falando pouco com os meus alunos. Isso me ensinou que eu estou indo pouco na sala deles para falar de coisa boa. Entende? Eu estou indo pouco na sala deles para falar para dar elogio. Eu só estou indo na sala deles para chamar a atenção quando tem algum problema, né? Ou, se não só, mas está muito mais dessa forma. Então a imagem que criou foi essa. Cabe a mim, né? Que fui o responsável por isso, eu tenho que mudar essa imagem. Não é mesmo? Então entender, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, né, nesse bate-papo de hoje, nesse compartilhamento, é que nem sempre o feedback ele é formal. Às vezes uma resposta como essa, às vezes o fato da pessoa demorar para te responder é um feedback, né? Por que ela demora para te responder e as outras pessoas ela responde mais rápido? Será que talvez ela não enxergue você como prioridade? Talvez ela tenha medo de falar com você? Talvez porque você é mais compreensivo, né? Você pode, não, depois eu resolvo isso, né? Tudo é feedback, toda reação, uma virada de olho, um sorriso, né? Vamos pegar as reações positivas também. Quando você manda bom dia para alguém, a forma como ela te responde é um feedback, não é? Então esse é o primeiro ponto, que a gente comece a perceber feedbacks informais, mas que quando você começa a abrir os olhos para isso, como dizem, né, não dá para desver. Então hoje, né, eu estou atento a qualquer reação. Opa, o que isso quer dizer? Né? Antes de sair condenando, aluno é tudo assim mesmo. Calma, não é mesmo? Tem muita gente que age de uma determinada maneira, mas essa generalização dificilmente traz algum aprendizado para nós educadores, não é mesmo? Então,
Primeira dica de hoje, primeira colocação, né? Primeiro compartilhamento é esse. Perceba os feedbacks informais, não é? Que é quando as pessoas reagem à sua presença, àquilo que você faz, mesmo antes de você falar, né? Mesmo antes de você passar a situação. E a segunda característica do feedback que eu queria conversar com vocês hoje é também sobre a questão de ouvir, né, o feedback de uma maneira mais aberta, não é mesmo? Quando eu falei isso num dos vídeos anteriores, que mesmo um relógio, que é até o título inclusive do vídeo, né, que mesmo um relógio quebrado 2 vezes por dia ele está certo. Então será que quando alguém nos dá um feedback, né, obrigatoriamente essa pessoa está errada? Será que, não, imagina, eu não estou fazendo isso, ela que está enxergando direito, ela que não está entendendo? Calma. E se ela não está entendendo, o que pode ser um fato também, será que o fato dela não estar entendendo reside também um pouco da minha falha de comunicação? Será que eu estou sendo claro naquilo que eu estou propondo? Não é um jogo de certo ou errado, mas é um jogo de talvez a gente abrir os olhos para algumas possibilidades. Será que talvez a minha comunicação não está tão positiva? Ou a minha comunicação, vamos fechar um pouco mais, a minha comunicação com esta pessoa, com este grupo de pessoas, não está funcionando da melhor maneira? Não é? Nós lidamos com diversos públicos de alunos adultos, crianças, adolescentes, familiares, na nossa vida, nossos chefes, nossos amigos, nossos parceiros. Então, é importante que a gente entenda que são diversos idiomas e, portanto, nós precisamos ter uma fluência nesses idiomas também para poder navegar melhor. Então, ao ouvir, né, um feedback, de repente, que não te agrade, lógico, a gente fica chateado, não é mesmo? E uma vez eu aprendi uma frase muito bacana que é assim: nós não conseguimos controlar o que nós sentimos, mas nós conseguimos controlar como nós reagimos sobre os nossos sentimentos no sentido da ação, né? Então você não tem como, não fique chateado. Não, não é isso, gente. A gente fica, né? Não tem muito jeito para isso. Porém, quando aquela chateação emocional passar, essa percepção, talvez valha a pena a gente analisar. Será que tem? Será que de repente a minha comunicação pode ser melhor? Será que de repente o momento não foi o mais adequado? Não é uma questão de culpados, não é? É parar de procurar culpados e começar a procurar soluções. Lembrando que o feedback ele é uma parte intrínseca de uma coisa muito importante, que é a comunicação, né? E se a comunicação, se dentro de um feedback, por exemplo, você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra, não está havendo comunicação, gente. Entendam isso. Para haver a comunicação, o código que a gente chama tem que ser o mesmo. Então, se eu estou falando em inglês, você está entendendo, e você só entende em italiano, não vai haver comunicação. Então, às vezes, na hora de não apenas dar feedback, né, que a gente às vezes se prepara muito para dar um feedback, mas também receber esse feedback é muito importante, levando em conta uma série de fatores, né? Qual é a posição dessa pessoa, não é mesmo? Essa pessoa que está me dando esse feedback, ela já vivenciou isso? É um lugar de alguém que já passou por essa experiência? A gente entender tudo isso também. Às vezes nossos alunos são mais jovens e se posicionam em lugares que nós, talvez, quando jovens, também nos posicionamos perante os nossos pais, os outros adultos da época. A gente sabia tudo, não é? A gente tinha dado todas as respostas, ou pelo menos muitos de nós eram assim. Eu não tenho a menor vergonha de reconhecer que eu fui um adolescente, né? Que eu tinha muito mais certezas do que perguntas, né? E hoje não, hoje eu sou um adulto que tem muito mais perguntas do que certezas. Por quê? A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com tudo isso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter adultos ao meu redor que me ajudaram muito nesse processo, porque entendiam, né? Olha, quem está diante de mim é um adolescente, né? Ele está crescendo nisso, ele tem um lugar diferente. Até porque não podemos esquecer que a partir do momento que nós somos educadores, não é? A palavra educar, né, vem ali de educere, né, que é conduzir alguém. Então, como educador, a gente não fica do outro lado da calçada chamando o nosso educando, né?
como educador, né? A palavra educare, de conduzir, significa que eu atravesso a rua, vem cá, dá a mão para mim e vamos andar juntos, não é? Então nós, como educadores, precisamos, já que nós assumimos essa posição, assumimos esse papel, podia ter assumido outro, mas escolhemos esse, não é mesmo? Então, que nós possamos também entender que esse feedback vem, né? Ele vem de uma posição, ele vem de um momento, às vezes de dor, às vezes nosso aluno reage de uma forma mais negativa, não é? Será que de repente ele não está sabendo lidar com uma situação? Ah, Wes, mas isso não é problema meu. Não, não é problema seu. Mas que tal se você possa ser parte da solução disso? Olha como muda a perspectiva. Não é um problema seu. Claro que não é um problema seu. Não é um problema meu. Mas eu posso ser parte da solução. A partir do momento que eu mudo a frequência e aquele feedback negativo, aquela resposta raivosa, desafiadora, eu recebo aquilo, não é? Realinho tudo aquilo e devolvo de uma maneira mais acolhedora, não é? Até porque, gente, a gente dá aquilo que a gente tem, não é mesmo? Se o aluno está dando um momento de raiva, porque ele está sentindo raiva naquele momento. Mas e você, está sentindo raiva? Né? Nós temos a possibilidade de entender, peraí, tem alguma coisa errada aqui, e de repente, não ser parte do problema, mas sim parte da solução, tá bom? Então, vamos tomar bastante atenção com esse feedback, porque ele pode ser uma ferramenta poderosíssima na nossa comunicação com a nossa realidade, não só de educação, mas também de vida, por que não? Então, hoje foram essas duas reflexões que eu quis trazer para vocês, né? A primeira, nós percebemos que tudo é feedback, né? Então, reações corporais, piadas, posturas, tudo é um feedback, nós podemos prestar atenção nisso, é muito importante, né? E o segundo é entender de onde vem esse feedback para a gente poder lidar melhor com isso e, por que não, nos tornarmos, sim, parte da solução no nosso papel de educadores. Nem todos professores são educadores, e eu entendo isso perfeitamente, né? De repente a pessoa só tem a intenção de chegar ali, olha, vem aqui, dou meu conteúdo, ensino e vou embora. Não tem problema. Mas a partir do momento que você se coloca, eu sou um educador, aí o buraco é mais embaixo. É mais difícil realmente, porque em alguns momentos tem que respira, conta até 10, vem cá, por que isso está acontecendo? Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Né? Sai desse ambiente, vamos, quem sabe, mudar essa frequência e, embora não sejamos parte do problema, por que não podemos nos tornar parte da solução e, de repente, mudar a vida de uma dessas pessoas que está ao nosso redor, simplesmente porque a gente recebeu tudo aquilo e realmente não é problema meu. Então não abraça, né? Não acolhe aquilo como sendo seu. Tá bom? Gente, essa é a reflexão de hoje. Quero agradecer imensamente os comentários que estão chegando aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, né, da professora Paola, utilizando aí os nossos materiais em sala de aula, né, comentando que os vídeos estão trazendo algumas reflexões importantes, né? A professora Maria Eugênia, da Triangular Idiomas, que eu já comentei aqui, que faz um trabalho muito legal com os deficientes auditivos, também, mesma situação que a professora Paola comentou. E eu tive a felicidade de receber um comentário de um amigo meu, longa data, professor Ademir. Obrigado por acompanhar o nosso canal, não é mesmo? E também o Ademir pediu algumas dicas sobre transição, né, do ensino fundamental anos iniciais para o ensino fundamental anos finais. Como essa é uma questão mais específica, né, eu trabalhei como coordenador de ensino fundamental anos finais durante bastante tempo, eu vou dar essa resposta sim, mas num outro vídeo, vai ser um Happy Hour Plus, um Happy Hour versão 2, alguma coisa do gênero. Vou gravar esse vídeo sim para responder para ele. E óbvio que eu vou deixar disponível para quem quiser assistir como que a gente lida com essa mudança de fase, né? Lógico que não é uma mudança de fase única, mas é a que ele pediu. Nós temos mudanças aí significativas dos anos iniciais para os anos finais, depois dos anos finais para o ensino médio, e depois do ensino médio para a universidade. São pontos ali muito críticos de mudança, vale a pena. Se você puder, né, logo aí nos próximos dias eu vou lançar esse vídeo, que a pedido do professor Ademir, mas esse, por não ser uma reflexão, uma coisa um pouco mais técnica, nós vamos levar para um outro vídeo nesse canal também do Educador Wesley, mas um outro vídeo, tá bom? E eu aguardo as sugestões de vocês,
né? Curta, compartilhe, comente, discorde, Wesley, não concorde. Nada disso, você falou muito bobagem, tá certo? Apareceu aqui, em algum lugar aqui, as nossas redes sociais, tá bom? Mas vamos manter esse bate-papo de toda sexta-feira, né, sempre com algum tema e alguma provocação que faz a gente pensar no nosso belíssimo ofício de educadores, não é mesmo? A gente trabalha aí com vidas, então nós precisamos sim refletir muito sobre aquilo que nós fazemos. Nós estamos diante de vidas e a gente passa por elas, não tem jeito, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo Happy Hour com o Educador Wesley.